Há frequentes advertências nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo, mas principalmente no Novo Testamento, a respeito de não nos deixarmos ser levados pelo engano. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala de meninos na fé que são levados por qualquer vento de doutrina. Precisamos entender que o engano é um inimigo a ser vencido, é uma armadilha real e potencial para todo cristão, mas que pode, não somente deve, pode ser superada. Nos próximos minutos, eu quero conversar honestamente sobre esse assunto tão importante. Fique comigo. Hoje em Irati, no estado do Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a nossa reflexão se baseia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos ler dos versículos 2 a 4, que diz o seguinte: tenho zelo por vocês, com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Bom, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, começa falando do zelo que ele tinha por essa igreja. E ele define um zelo que vem de Deus. Depois ele mostra o porquê do zelo. Eu preciso prepará-los como noiva de Cristo para o dia do encontro, do grande dia do casamento com ele. Ele diz, no entanto, eu temo, nesse meu zelo, no meu cuidado por vocês, há um grande receio, que da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira que a serpente enganou Eva. Aqui o apóstolo Paulo não apenas está respaldando a veracidade do livro de Gênesis, do Velho Testamento, de histórias como Adão e Eva, mas nós precisamos lembrar que também o livro do Apocalipse se refere a Satanás como uma antiga serpente. Ele diz, eu temo que, assim como, da mesma maneira como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida. Em outras palavras, ele está dizendo que o engano que aconteceu lá no início da história da humanidade pode se replicar nas nossas vidas nos dias de hoje. E nós precisamos entender que não apenas somos susceptíveis, que isso pode acontecer, mas nós precisamos entender que a razão pela qual Deus nos mostra isso não é para que vivamos debaixo do medo ou do terror de ser enganados, mas justamente para que a gente se previna de forma que isso não venha a acontecer. Entender que o que aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden é parte de um padrão maligno que tenta nos levar a afastar de Deus em qualquer tempo, em qualquer época, vai nos ajudar a nos precaver, a nos protegermos. Então é importante entender que Satanás desde o início tenta abortar a obra de Deus. Em Gênesis 2, versículo 15, a Bíblia diz que Deus colocou o homem no Jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. A pergunta é, guardar de quem? Nesse momento, nem Eva havia sido criada. Do ponto de vista da percepção de companhia humana, não há mais ninguém no jardim. Mas Deus já estava adiantando que haveria uma tentativa de um outro inimigo de ordem espiritual de roubar aquilo que Deus estava concedendo, e era a responsabilidade de Adão proteger aquilo que lhe havia sido dado e entregue. E eu e você também precisamos entender a nossa responsabilidade de nos proteger, uma vez que Satanás quer influenciar nossas ações. Quando o Senhor Jesus diz a respeito de o nosso sim ser sim, o nosso não ser não, ele diz o que passa disso vem do maligno. Em outras palavras, ele está dizendo que tem pessoas que estão agindo e a sua conduta está sendo inspirada e manipulada pelo reino das trevas. Quando nós começamos a perceber a maneira como Satanás age, nós podemos impedir que ele leve vantagem. Foi isso mesmo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, falando sobre a ação maligna, e diz, não ignoramos as suas maquinações, os seus ardis, falando do diabo. Ele diz, para que ele não tenha ou não leve vantagem sobre nós. Quando nós conhecemos a maneira dele operar, nós podemos impedir que ele leve vantagem, mas se ignoramos e não nos precavemos, estaremos expostos. Bom, voltando ao que aconteceu no Jardim do Éden, nós temos a argumentação da serpente para Eva. Será que o que Deus falou é realmente isso?
Quando Eva diz, não, nós não podemos comer, ela diz, por que não? Né? E não apenas porque não, ela começa a insinuar, Deus na verdade está impedindo vocês de usufruir algo bom, e toda a tentativa e operação do diabo foi relativizar a verdade da palavra de Deus. Isso já acontece desde os primórdios da história da humanidade. No entanto, em tempos modernos, vivemos uma época onde a tendência é a relativização de todos os valores e de todos os absolutos. Então, se isso já acontecia no início, nós estamos vivendo um tempo e uma época de uma exposição ainda maior ao risco da relativização das verdades. Muitos pregadores acabam definindo o primeiro pecado que aconteceu lá no Éden como sendo a desobediência. Certa ocasião, ouvi um amigo declarando que o primeiro pecado não foi a desobediência, foi a incredulidade, que começou no coração, questionando e relativizando o que Deus disse. E a desobediência foi apenas uma consequência, uma extensão daquele questionamento interior e de ter relativizado a palavra de Deus. O diabo tentou a mesma estratégia contra Jesus quando tentou no deserto. O Senhor responde logo de cara dizendo, está escrito. O diabo diz, você quer falar da Bíblia? Vamos falar de Bíblia. Né? E ele sugere que Jesus se lance do pináculo do templo e ele cita a Escritura, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. O próprio Jesus confronta Satanás com a Escritura, dizendo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Duas lições que podemos tirar desse episódio. A primeira é que o diabo conhece muito bem a Bíblia, mais até mesmo do que muitos crentes. Ele não tem necessariamente medo dela. Ele cita o Salmo 91, que alguns deixam aberto em casa acreditando que aquilo vai protegê-los. Mas Jesus olha e diz, também está escrito. Aqui o Senhor mostra que a palavra de Deus pode ser relativizada quando você simplesmente pega um único lugar para dar a ênfase que quer e despreza o todo. Quando Jesus está dizendo também está escrito, ele está dizendo a verdade de Deus não é extraída de uma única afirmação, mas da soma delas. E o Senhor confronta com os absolutos da palavra de Deus. Então, novamente, nós vemos um padrão. O próprio Cristo, na parábola do semeador, diz que uma das sementes que caiu junto ao caminho, as aves do céu vieram e comeram. Na hora de interpretar essa alegoria, ele fala que alguns ouvem a palavra, mas os demônios vêm e roubam a palavra. O diabo sempre está tentando tirar a palavra do nosso coração ou a credibilidade do nosso coração para com a palavra. E essa relativização é algo terrível. Quando Paulo está orientando aqui aos Coríntios, ele está falando, olha, está vindo pessoas que estão pregando um outro evangelho, estão apresentando uma mensagem diferente, um Cristo diferente, e vocês estão aceitando a relativização. Em outras palavras, ele estava dizendo, vocês estão se tornando suscetíveis ao engano, a uma obra de engano. Mesmo num ambiente onde a palavra de Deus é pregada, onde o Espírito Santo se move, alguém pode estar exposto a isso. Naquele cenário de avivamento do livro de Atos, da igreja dos primeiros dias, a Bíblia diz que enquanto o Espírito Santo estava falando ao coração de Ananias e Safira, um casal, a Bíblia diz que o diabo também colocou no coração dele fazer algo contrário ao que o Espírito Santo fazia. O que vai nos proteger não é apenas o ambiente onde estamos, é a maneira como nós nos conduzimos. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias haveria doutrinas de demônios. Nós precisamos ter muito cuidado para que a nossa fé esteja solidificada na verdade da palavra de Deus. Então, a pergunta é, como podemos resistir a esse ataque? Em primeiro lugar, entender que a fé se apoia no caráter de Deus. O que Deus diz é e ponto final. Não deve ser questionado, deve ser obedecido de forma plena, né? Sem nenhum nível de questionamento interior. Nós precisamos olhar para Deus e dizer o que Ele fala é correto. É a verdade imutável, é a verdade inquestionável, é a verdade absoluta. Se não partirmos dessa convicção, poderemos então, de alguma forma, permitir que a verdade seja relativizada. Mas, por outro lado, não adianta saber que a palavra de Deus é a verdade absoluta e não conhecermos. Então, faz sentido o que Jesus diz em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, não temos apenas um relato histórico do povo de Deus ou de coisas que Deus não só fez ou prometeu fazer, nós temos
orientação doutrinária, nós temos aconselhamento prático sobre como nos conduzir. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então nós precisamos conhecer a verdade absoluta para apoiar a nossa fé sobre ela e para que não relativizemos. A mesma palavra que fortalece a nossa fé, ela também nos dá munição contra os próprios ataques de Satanás. Quando o diabo vai tentar Jesus, o tempo todo ele responde, está escrito, está escrito. Jesus usa a declaração da palavra como arma de ataque contra Satanás. Aliás, em Efésios 6, na armadura de Deus que somos aconselhados a usar na luta contra as forças das trevas, a palavra de Deus, naquele conjunto de armas que é a armadura, tem na sua maioria armas de defesa, uma única arma de ataque. A Bíblia fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Também olhamos para o livro do Apocalipse e vemos o Senhor falando de uma espada que sai da sua boca. Isso significa que essa arma, essa espada, ela não é manejada, ela não é usada com a mão, ela é usada com a boca. Assim como Cristo declarou a palavra, eu e você precisamos ter o coração cheio da palavra, a ponto da boca transbordar o que está cheio o coração e confessarmos e declararmos sempre as verdades da palavra de Deus. Também precisamos entender que o apóstolo Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas que se levantem contra o conhecimento de Deus. Sofisma é um raciocínio enganoso. E isso é parte da operação, da manipulação do reino das trevas tentando trazer o engano. Recapitulando, nós precisamos entender que é possível um crente ser enganado e acreditar em algo distinto da palavra de Deus. Infelizmente, ao longo dos anos de ministério, tenho visto pessoas que se perderam em crenças equivocadas, que foram arrastadas por filosofias contrárias à palavra de Deus ou por doutrinas que não estão alinhadas com a palavra e acabaram comprometendo o seu caminhar com Cristo, a sã doutrina, o seu relacionamento e alguns até mesmo a sua salvação. Mas aqueles que se posicionam para se fortalecer na verdade, que entendem a ordem de Colossenses 3,16, que diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, poderão estar munidos contra o engano, poderão vencê-lo em vez de ser vencidos por ele. Que o Senhor nos dê graça para que a gente permaneça andando em vitória contra todo engano.